Então vamos começar, Omar, porque Vamos. hoje eu quero a opinião de vocês. Eu me dediquei, Omar. Você sabe que eu tenho um quê meio... Como é que se diz? Eu fico meio obsessivo, compulsivo por algumas coisas e eu trabalhei... Mergulha nas coisas. Eu quero a opinião sincera. Tive até que estudar história para vocês, para vocês verem. Mas é isso. Então a gente está aqui. Vamos começar e a gente vai falar hoje sobre o Rotas da Imunologia. É um evento que tem por objetivo... Fábio, eu não me acertei ainda com a posição, essa troca aí que eu não sei fazer ainda. Embaixo, né? Aqui. Você tá vendo que tem umas carinhas embaixo aí? Tá, umas telinhas e tal. É. Então eu vou deixar a tela original aqui só para vocês olharem. A gente está no Rotas da Imunologia. Eu e o Omar, a caráter, a gente vai navegar hoje. Então sejam todos muito bem-vindos ao Rota da Imunologia, um evento dedicado a você, que, à semelhança dos intrépidos exploradores de outrora, almeja aventurar-se pelas vastidões do mundo da imunologia. Juntos nós navegaremos, Omar, pelas intricadas vias imunológicas, que são cruciais, assim como as rotas no passado foram fundamentais para as rotas comerciais, sucesso, comércio, e é muito disso que a gente vai ver hoje, né, Omar, para a gente poder fazer essa analogia entre os grandes portugueses e a imunologia e a medicina moderna. E tem a frase de John Mansfield, que é a seguinte: o mar chama e eu devo ir. E o Omar, ele não fica atrás, o Omar, ele não aceita qualquer coisa, e ele falou: a imuno chama e eu devo ir. Frase de Omar Ruth. Só ele não sabia que essa frase era dele, mas essa é a frase, dele. O Fábio acabou de botar esse pensamento intrusivo na minha mente, mas eu gostei porque eu teria pensado nele. Eu não pensei, para ser verdade, mas eu teria pensado. E tá aqui. A gente tem... Eu botei em tela cheia aqui para ficar melhor. Não, vou fechar a tela cheia, assim, senão fica muito... Eu perco o comentário do pessoal. Então, hoje, a gente vai fazer a analogia, né, entre as rotas marítimas, principalmente iniciando com Portugal, que foi quem deu o início a toda essa nova fase, né, da história mundial. E, nesse contexto, eu quero perguntar para todos que estão aqui: vocês estão dispostos a mudar a forma como vocês enxergam a medicina? Você acha que essa frase é muito forte, Omar, ou ela, de certa forma, representa a verdade? É justa. Nos dias de hoje é justa, sim. Não é exagero, não. E aí, então, vou me apresentar. Eu sou Fábio Francesconi, capitão-mestre da imunologia. São 25 anos de medicina, né? Pode não parecer com esse rostinho jovem aqui, 22 de dermatologia. E assim como os portugueses, Omar, eu precisei resolver problemas. Eu precisei muito de imunologia e ela não estava depurada para mim, né? Então foi uma disciplina que, muito reforçado depois que a gente começou a trabalhar junto, mas é uma disciplina que eu aprendi a respeitar, apreciar, utilizar na forma de pensar para solucionar problemas de pacientes, né? Então, eu tenho certeza e posso dizer com total clareza que eu consigo hoje pensar diferente, diagnosticar diferente, muito usando a imunologia, o que a gente chama aqui no Pele Digital de raciocínio imunológico. Esse termo é oficial ou foi uma coisa que a gente bolou? Isso eu não tenho certeza. Raciocínio imunológico. Eu acho que ele é autoral aqui do Pele Digital. Eu nunca vi isso no Imuno, não, mas é muito bom. Muito bom, raciocínio imunológico, é isso aí. Então, como é que você usaria, Omar, o raciocínio imunológico para essa paciente? A paciente de pênfigo. Prestem atenção, colegas. A paciente portadora de pênfigo, tá? Ela chega aqui comigo 3 miligramas por quilo de prednisona.
hipertensa que ela não tinha, diabetes que ela não tinha, glaucoma que ela não tinha. O que a gente faria? Eu vou apresentar aqui uma estratégia tradicional, tá? A estratégia tradicional é o seguinte: a gente olha um protocolo, não é isso? Tratamento de primeira linha, tratamento de segunda linha, segue os guidelines. E num guideline, olha o que acontece. Rituximab, quem consegue fazer rituximab para pênfigo em vida real? Poucos, né? Difícil. Não é uma... Poucos, é mais no hospital, não, é mais no hospital universitário, é difícil. Geralmente é um rituximab sobrando de algum paciente da hematologia que você consegue fazer um escambo, vamos dizer assim, usando termos da época, né? A azatioprina, ela estava com 200 miligramas de azatioprina, uma dose boa, né? O que você acha disso, Omar? 3 miligramas de corticoide, 200 de azatioprina, ela não tinha acesso a relógio, né? É uma bomba ela já relógio. Estava explodindo, literalmente. Estava explodindo, exatamente. Não é uma abordagem de manutenção a longo prazo. Hoje à tarde eu tive um pênfigo vulgar novo no consultório. Coisas que só acontecem comigo. Justamente para manejar azatioprina e corticoide. Você veja o que foi hoje. A imagem está desfocada para todo mundo ou só para o Marcos? Para mim tá normal aqui. Não tá boa, não tá desfocada, não. Não, né? Não. Isso aqui é um outro protocolo que ele ainda sugere imunoadsorção. Assim, acho que nem fora tem da realidade, né? Fora da realidade. Então a gente precisa se virar com o que a gente tem na mão. E atualmente, graças a Deus, ela é sua, Omar. Então a gente realmente usou o raciocínio imunológico. E o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu baixei a dose do corticoide. Tirei a azatioprina. Lógico que eu chamei o Omar, porque esse é o cara, né? Omar, você é o navegador mor. A gente precisa de pessoas com experiência. Então, não adianta ter um capitão, não adianta ter uma caravela se você não tiver um cara para te guiar. Então, é o navegador mor da imunologia, Omar Lupe. Não importa a embarcação, se ela não tiver direcionamento, ou ela vai naufragar, ou ela vai ficar desgovernada. Que era o que estava acontecendo com a nossa querida paciente. Então, foi esse o resultado 3 meses depois, eu diminuindo o corticoide e tirando a azatioprina. Tá bom? Eu não vou revelar, mas assim como no mar que usamos os ventos e as marés disponíveis para alcançar um objetivo, na medicina muitas vezes a gente tem que fazer isso, né, Omar? A gente tem que se virar com o que a gente tem na mão, usar estratégias. Gostaria muito que tudo a gente pudesse ter aquela evidência, nível A1, só que não é o que acontece na vida real. Muitas vezes a gente tem que se virar, pacientes precisam, eles clamam, né? Literalmente eles clamam pela gente. E a gente não pode se omitir, a gente não pode estar. E para mim, esse é o melhor antes e depois da medicina, né? O pessoal fala muito de antes e depois aqui, lá. Isso é um tratamento estético, Omar. Olha como é que ela estava, olha como é que ela ficou. Então, esse é um exemplo prático de como que a gente pode usar o raciocínio imunológico. E é por esse motivo que a gente está aqui no Rotas da Imunologia, que eu entendo que seja um momento até de maturação do que a gente vem fazendo, né, na imunologia, com os nossos alunos, Afinal de contas, são 3 anos que a gente está falando de imunologia de uma forma recorrente, não é não? Exatamente. E essa foi uma das imagens, junto com a ideia do Omar, essa foi uma das imagens que inspirou Rotas, né? Porque ele trouxe muito esse aspecto histórico. E esse é um dos slides que eu acho que é dos mais importantes. Ele fala de comunicação celular, ele mostra os mecanismos, ele mostra as vias de sinalização, ele mostra o que está ativando cada tipo de receptor, ele mostra quais são os inibidores disponíveis. Observem que praticamente todas as... E aqui ele está marcando só os inibidores por dentro da célula, eles não estão nem marcando os inibidores da parte externa da célula. E hoje
a medicina permite que a gente mexa, que a gente interfira, que a gente consiga modular todas as vias de sinalização do corpo humano. Não importa, pessoal, são 10 vias de sinalização. Receptor de citocina 1 e 2, tirosina quinase, serina quinase, os receptores de linfócito T, família IL-1, Toll-like receptor, e por aí vai. Eu não vou ficar... O objetivo aqui não é falar de todos eles. O objetivo é simplificar, né? Porque você olha um gráfico desse, é muito bonitinho, mas ele tende a te afastar, né? Ele não tende a te aproximar não é amistoso. Não é amistoso e acaba te desanimando. Por isso que o Rotas da Imunologia, ela chegou. E aí eu vou pedir permissão de todos para passar um vídeo. São 3 minutinhos, pessoal. Eu queria que vocês ficassem... porque ele é o resumo de todas as ideias para a gente retomar a aula já já. Vamos lá? Bom. Colega médico, como entender de imunologia de forma que você transforme a sua prática clínica? Estou falando de melhorar a qualidade do diagnóstico, melhorar a qualidade da sua prescrição, sempre pensando nos nossos pacientes. A resposta para essa pergunta está esperando por você no Rotas da Imunologia, uma iniciativa pioneira do Pele Digital que promete descomplicar a imunologia de forma criativa e envolvente como você nunca viu antes. Para embarcar nessa jornada transformadora, convidamos você para vestir o seu chapéu de explorador, se juntar a nós na nau da medicina moderna. É hora de deixar para trás os naufrágios causados por protocolos confusos e desatualizados. Vamos juntos traçar a carta náutica do raciocínio imunológico, navegando pelas águas antes desconhecidas da nova medicina. Imagine por um momento os grandes exploradores do passado, lançando-se ao mar em busca de terras desconhecidas, desafiando os medos e os mitos de seu tempo. Eles não tinham um mapa completo, tinham coragem, curiosidade e a determinação de descobrir e mapear o novo mundo. Da mesma forma, na medicina contemporânea, enfrentamos o vasto e às vezes intimidante oceano da imunologia, armados com a determinação de desvendar os segredos das doenças, romper paradigmas antigos e abrir caminho para tratamentos inovadores. Assim como os desbravadores que quebraram o mito da Terra plana, expandiram nosso entendimento do planeta, nós na medicina estamos quebrando velhos paradigmas sobre doenças e tratamentos. Novas doenças são descritas e nosso entendimento sobre condições existentes é transformado graças aos avanços no estudo da imunologia. Rotas da Imunologia é mais que um evento, é uma expedição rumo ao coração da medicina moderna, onde a imunologia serve como bússola para orientar nossas decisões clínicas. Com a companhia de especialistas renomados como Omar Lupe e Fábio Francesconi, esse curso irá equipá-lo com o conhecimento e as ferramentas necessárias para explorar as novas fronteiras da saúde. Prepare-se para uma viagem onde o passado e presente se entrelaçam, mostrando que, embora as eras e os desafios possam mudar, a busca por conhecimento e a coragem de explorar o desconhecido permanecem constantes. Junte-se a nós para desvendar a imunologia de uma maneira que vai revolucionar a sua prática médica. Não perca a chance de ser parte dessa aventura inovadora. Inscreva-se agora e prepare-se para zarpar em direção ao futuro da medicina. A nova era da imunologia espera por você. Omar. Isso aí. Quem tá aqui eu sei que tá inscrito. Gostou? Ele só não gostou de quem estava narrando. O narrador tem uma voz muito sexy. Podia melhorar. Eu vou fazer um. Não, mas tem uma boa, assim, articula claramente, foi ótimo, muito sexy. A gente se inspirou, então, nesse período das grandes navegações, e o objetivo é que nesses 3 dias, começando hoje, você enxergue a imunologia de uma forma diferente, de uma forma que você consiga usar essa informação para que você seja
o objetivo final é você ser um médico melhor, você poder atender melhor os seus pacientes, nada muito diferente disso, não. Lembrando, então, que eu sou o capitão mestre, eu tenho experiência, Omar. Você pode não acreditar, mas eu tenho experiência em psoríase, eu tratei e trato muitas buloses, ambulatório de reumatologia, coordenação de enfermaria, onde você tem muita complicação de doenças imunomediadas. E o Omar, eu não sei se vocês sabem, mas ele estuda também. Ele é um cara, ele faz tudo direitinho, né? Ele é um cara que é do Além de ter essa pinta de galã, né? Além de ter... tá sarado aí, né? Quanto tempo teu peitoral não tá sarado assim? Fala. Tá marombado aí. Eu gostei dessa. Mas é isso, ele é... Olha a Ana Patrícia, achei top, quero desbravar o mar da Imuno. Muito bom, Carlos. Isso aí. Gostou? Quem gostou de mim aqui com esse jeito de galã, de Errol Flynn, pode mandar uma mensagem aqui no Instagram. Agora eu acho injusto que só eu e você estejamos a caráter. Isso não é justo, tá? Por isso, eu vou até tirar a gente aqui. Vocês vão ter que escolher um desses 4 personagens. Eu vou apresentar os 4 personagens e depois vocês comentem quem que você escolheu. O primeiro personagem é o cartógrafo. Ele tem uma postura de autoridade, precisão, ele reflete a natureza meticulosa de um cartógrafo histórico. E no lado médico, ele é o especialista moderno que mapeia as doenças e tratamentos com exatidão. Tem o vigia, adornada, com uniforme bonito, sugere vigilância, precisão, é um visionário, está sempre atento e se antecipa aos desafios e às inovações. Escriba tem uma aparência que indica sabedoria, é uma história rica, alinhada com pesquisador médico, é meticulosa, ou com historiador, alguém que preserva o conhecimento valioso de cada expedição. E, por fim, a gente tem a última opção, que é o contramestre. Esse é o que transmite uma ação, é o cara que implementa. Ele é o clínico que pega essa nova descoberta e usa na rotina, no dia a dia. É um cara prático. Ele faz funcionar de maneira suave e eficaz. E eu quero que vocês comentem quem você será nessa história. Gostou, Omar, da nossa... Gostei dos muito. Nossos personagens? Só eu e você fantasiado não rola, né? Tem que ter mais gente aqui. Não. Eu gostei do Vigia, eu gostei dele. Mas já vou adiantando aqui meu voto. Gostei. Então, ninguém comentou nada, acho que ninguém gostou, não. Olha, a Renata vai ser contramestre, a Amanda também contramestre. Isso é uma pegada muito do médico prático, né? Aquele que está no dia a dia, consultório, ele quer pegar essa informação e usar na rotina, para o dia a dia. Isso é fundamental. E agora que a nossa tripulação está pronta, será que a gente pode zarpar? Zarpar, pode. Podemos? Eu acho que Antes eu queria mostrar esse tipo de imagem. Esse é o tipo de imagem que, se a gente pegar um mapa desse e zarpar com um mapa desse, é a grande chance da gente se perder. A gente pode não chegar no nosso objetivo, mesmo com todas as informações aí, mesmo com as informações corretas, você pode não chegar onde você deseja. Por isso, a gente foi lá no nosso curso Imuno Expert. Sabe quem que eu resgatei, Omar? Eu chamei quem? As nossas células do curso Dermato. Sentindo falta delas para quem ainda não conhece, criação autoral do Peridigital, né? A gente ensina imuno através das células, através dos avatares, né? Como se fala agora. Muito bom. E a gente precisava, só que a gente sabe que elas não toleram esse tipo de imagem e elas criam imagens como essa, em que você tem total interesse em entender o que está acontecendo aqui. Então, esse é um esquema nosso de dermatite atópica que elas estão ali, estão trabalhando, né, Omar? Eles não deixam a gente apresentar um esquema daquele, porque um esquema desse deixa elas loucas. Só que eu não
se quiser vir para o Rotas, elas têm que vir a caráter. Não pode vir com essa carinha moderninha, não, porque a gente está lá no século XV, XVI, e inspirado nesse evento, né, nessa imagem, eles vão ajudar a gente a construir o Rotas. E com isso na mão, eu chamei o Capitão Fagócito, que é o nosso macrófago, e ele vai nos defender, então, né, desses mapas horrendos. Também chamei o Tenente Tissel. O Tenente Tissel, ele vai ajudar a gente nessa jornada, e com isso ele vai nos defender com precisão e estratégia e evitar que esses mapas confusos se apresentem na nossa frente. Agora sim, Omar, a gente está pronto para zarpar, é isso? Acho que sim, né? Isso aí. Tá, agora dá. Só que sem contexto, medicina perde a graça, não perde? Então vamos nos situar. A gente está no século XV. Eu quero que a gente olhe para cá, para Portugal. Que se lançou ao mar. Mas por que Portugal se lançou ao mar? Essa é uma pergunta que, para quem não está acostumado com história, até eu não me lembrava disso. Na verdade, nem sei se eu já soube disso alguma vez na minha vida, não da forma como eu sei hoje. Eu acho que é muito importante, Omar, a gente entender por que Portugal se lançou ao mar e, paralelamente, a gente vai entender por que a imunologia chegou aonde ela chegou. E é esse paralelo que a gente vai começar a traçar a partir de agora. Quem nunca ouviu falar da frase todos os caminhos levam a Roma, né? O apogeu, né? Evoca o apogeu de uma grande nação no seu auge, esplendor. Ela não era apenas uma cidade-estado, era o epicentro de um império que conectava praticamente todo mundo conhecido, né? Era o centro geopolítico, era o poder militar. E cultural. Quer falar alguma coisa de Roma dessa época? Você que é o nosso guia. Todas as estradas levam a Roma, era o centro cultural. Até hoje, a civilização ocidental bebe da água da cultura greco-romana. Quando Napoleão tomou a águia como... No caso, Napoleão era a abelha, né? Mas quando os czares tinham a águia como símbolo, quando o próprio Hitler, né, a Alemanha nazista, usava a águia como símbolo, isso bebe na fonte original, que é Roma, né? Não à toa o termo russo para czar vem de César, né? É uma variação em cima de César. Kaiser, dos alemães, né? O Kaiser, o imperador germânico, era uma corruptela de César, ou seja, até hoje é a civilização romana que influencia o mundo, né? E eu poderia dizer que todos os problemas são resolvidos pelos corticoides se a gente pegar meados do século XX? Naquele momento, sim. Né? Os corticoides eram o porto seguro, eram o que existia, o que a gente tinha nas mãos. Né? Mas estamos falando de 50 anos atrás, até um pouco mais. Né? Então a gente está falando da Roma dos tratamentos das doenças imunomediadas e estamos falando aí da segunda metade do século XX, até dependendo do lugar, até hoje, Omar. Dependendo do lugar, o corticoide ele entra como uma das principais, ou se não a única opção terapêutica, dependendo do acesso, da condição, do país, tá? A gente participou junto de um evento para Angola, né? Eles não têm acesso aos imunobiológicos como a gente tem. Então, o corticoide é a realidade em muitos lugares do mundo ainda. Verdade. E é exatamente esse paralelo que a gente vai começar a traçar, né? A universalidade de Roma, a presença que ela tinha no mundo e a centralidade terapêutica das doenças imunomediadas com os corticoides. Então, com isso em mente, deixa eu baixar aqui. Não à toa, os dermatologistas eram gozados, né? Vocês conhecem a piadinha, né? Corticóide por todas as vias, até por via das dúvidas. Era Roma, né? Era como Roma, era o que existia, né? E a gente sabe, ninguém aqui quer negar a importância dos corticosteroides, que, por sinal, foi a primeira terapêutica
que a gente viu eficácia comprovada no Covid, por exemplo. Life saving, né? Até a emergência dos corticoides lá pelos anos 1950, quem tinha pênfigo, quem tinha uma farmacodermia grave, estava condenado à morte. Não tinha como reverter, né? Essa era a verdade. E Roma, né? Ela cresceu, E durante eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente, né, Omar? Porque a Roma ela montou uma dinâmica de crescimento que ela acabou se tornando um pouco refém, né? Porque ela crescia, ela precisava de mais comida. Para ela ter mais comida, ela precisava de mais terras. E aí, para ela ter mais terras, ela precisava de mais exército. E para ela ter mais exército, ela precisava de mais comida. Então, de certa forma, essa foi uma interpretação que eu fiz do crescimento de Roma e a estratégia que eles estavam utilizando. É assim que se enxerga? Foi assim que você viu? Isso mesmo. Roma precisava... diz uma frase famosa de Napoleão, muito legal. Os exércitos marcham por cima do estômago, né? Então, assim, sem comida, você não tem exército, né? Então, na verdade, é isso aí. Roma tinha um ciclo vicioso, né? Crescia e precisava suprir, não só os exércitos, mas toda a população romana que foi fazendo os assentamentos, né? Então, com isso, Roma cresceu inicialmente para cima da Sicília, né? Lembrando que Roma originalmente era os latinos, né? Era uma tribo ali na Península Itálica, né? Pequenos, e eles cresceram para cima da Sicília. A Sicília era uma ilha rica em termos de terreno vulcânico e capaz de fazer várias rodadas de trigo, né? Plantações e colheitas de trigo por ano. E isso colocou Roma em rota de colisão com Cartago, era o grande inimigo de Roma naquele momento. Mas mais à frente, Roma teve que seguir essa batida, teve que dominar o Egito. O Egito era considerado o celeiro de Roma, né? Só que isso foi colocando um peso muito grande em cima da sociedade romana. Além disso, os romanos ficaram ricos, não queriam, obviamente, mais ir para a guerra, porque pergunta se os americanos querem ir para a guerra. Lá no Vietnã eles já não queriam ir, hoje muito menos. E aí o que eles começaram a fazer? Apagar os legionários, né? Que eram, na verdade, bárbaros. Eles começaram a cooptar pessoas de outras etnias para lutar por eles, né? E esse foi o início do fim de Roma, né? Porque isso corroeu Roma por dentro, né? Não eram mais romanos originários que estavam nos exércitos, né? E é importante esse preâmbulo que o Omar falou, que a gente é em cima desses momentos que a gente vai trabalhar agora. E eu quero que a gente olhe para essa doença, Omar, artrite reumatoide. A artrite reumatoide, até 1940, ela era uma doença muito difícil. Inclusive, tem uma frase de Spencer que era a seguinte, que a artrite reumatoide, casos, né, de artrite reumatoide, são casos de ruína e desespero, em certo sentido, mais malignos que o câncer. Era uma doença inexorável, era uma doença considerada de curso clínico incessante e que levava a uma das piores mortes que poderia ter no período, porque eles iam se destruindo, sentindo dor de forma incessante, né? Até que saiu esse Nobel. Esse Nobel, ele foi em 1950 e tem a ver com as descobertas dos hormônios do córtex adrenal. E aí, isso é bastante interessante, porque aí a gente começa a história da imunologia terapêutica, podemos dizer assim, né? Conectada ao metabolismo. E eu quero chamar a atenção disso porque hoje a imunologia moderna ela se reconectou ao metabolismo, né? Ela começou no metabolismo e se reconectou ao metabolismo. Então, o nosso foco é que acabou atrapalhando, né, Omar? Como a gente enxerga a imuno? A gente acabou dando um viés muito infeccioso de defesa, de não deixar morrer, coisas do tipo, vacina, e perdemos o viés metabólico de comunicação celular, de integração de sistemas, que é o corticoide, né? O corticoide ele é exatamente isso, e é exatamente isso que mostra. Já vou te dar a palavra. E essa foi um dos três, né, que era o Hent, ele era o clínico da parada. Então, ele
ele tinha... Esse foi um dos artigos mais importantes, né? Em que ele mostra o efeito na artrite reumatoide do cortisol, que na época era o composto F, era hidrocortisona, nessa época era hidrocortisona. Mas você sabe de onde que veio essa conexão entre imuno e adrenal, né? Foi de uma observação, tudo começou com uma observação, porque existia-se a frase que a doença era inexorável, que nada interrompia o curso da artrite reumatoide, mas quem pegava malária melhorava da artrite reumatoide durante a fase febril. E assim nasceu o que eles chamavam de substância X. Aí descobriram que a substância X também estava presente na grávida. E alguns casos de hepatite. Aí começaram a testar, né? Pegaram soro de grávida. Nessa época a coisa era meio oba-oba, né? Então, soro de grávida não melhorava. Pegava bile de quem tinha hepatite e não melhorava. E fizeram testando, até que, resumindo a história, eles chegaram num composto F que virou a hidrocortisona. E assim nasce a terapêutica das doenças imunomediadas com artrite reumatoide a partir do uso de um extrato da adrenal que demorou... Isso aí demorou, sabe quanto tempo? 44 anos. Entre a primeira observação e essa publicação aí deles. Então, não foi uma coisa fácil, não. A ciência é assim mesmo, e ela tem acelerado, né, em termos de velocidade. Isso que demorava 4 décadas e meia, hoje já não é mais a realidade. Eu vou te contar uma segunda parte dessa história que eu acho que você vai gostar. Eu tenho uma paciente de consultório que ela me acompanha há muitos anos, é uma paciente particular de consultório, e ela estava reclamando da vida ultimamente, pedindo um desconto na consulta e tal, porque a vida estava ficando mais braba, né? Mais difícil financeiramente. E eu perguntei para ela, porque ela sempre foi uma paciente assim que foi meio tranquila em relação a essa parte financeira. Só um segundo aqui, que minhas cachorras resolveram latir aqui agora. E aí, eu me lembrava que ela era lojista. E ela me falou, doutor, o que aconteceu foi exatamente isso. Até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha uma loja em Ipanema de material médico e uma outra na Baixada Fluminense, que era onde eu até ganhava mais do que de Ipanema. De Ipanema era mais só para ficar mostrando, a outra que eu ganhava mais dinheiro. Eu falei, mas por que você deixou de ganhar dinheiro? Tem tanta gente aí com problema de saúde. Ela falou, pois é, o que me dava dinheiro mesmo, sabe o que era? Muleta, cadeira de roda, que eu vendia pra caramba para quem tinha artrite reumatoide. Mesmo com corticoide, eu não conseguia chegar ao resultado que se esperava. E aí, quando chegaram os imunobiológicos, há 20 anos atrás, acabou com o negócio dela. Ela falou, doutor, eu não vendo mais muleta, eu não vendo mais cadeira de rodas. Olha que loucura, Fábio. Isso quebrou ela. Ela fechou as duas. E essa história ela vai ter muito a ver com a aula de amanhã. Pois é. Que é essa conexão do que você enxerga no imediato, mas qual é o impacto disso daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos? E é muito isso que a gente está falando aqui, né? Você abraçar imuno Qual que é o impacto disso essa semana? Qual que é o impacto disso para esse ano? Qual que é o impacto disso para daqui a 5 anos, 10 anos? Então, muito a gente precisa refletir. Muitos deixaram de entrar na onda da imuno em 2000, 2005, 2010, agora a gente está em 2024. E vejam bem, pessoal, não estou falando vocês virarem prescritores macaquinhos, né? Aquele que fica repetindo o guideline. É entender o que está acontecendo. Então, nessa linha, a gente tem a ascensão dos corticoides, né? Poder e peso do cortisol, da hidrocortisona. Não demorou muito, eles dominaram o mundo terapêutico das doenças imunomediadas. Omar, aqui eu estou falando de todas. As chamadas alergias, urticárias, doenças de pele e por aí vai. A gente vai explorar um pouquinho isso ao longo da live de hoje. Se inflama, vamos de corticoide. É quase que uma
Era quase que uma verdade da época, né? Se inflamava... Mantra, né? É um mantra. E aqui está uma pegadinha muito, muito grande. Quando você olha a inflamação, você olha o quê? O final de um processo, e não o início. E por muitos anos, e eu tenho certeza que você, na tua carreira, por muitos anos, você queria desinflamar, tirar a inflamação. Hoje, é isso que você quer quando você está diante de um caso inflamatório, Omar? É esse o teu objetivo? Desinflamar? Não. Não é. Não é. A gente até quer desinflamar a curto prazo para tirar o sofrimento, para resolver, mas a gente sabe que esse conceito de desinflamar, de tirar o sinal fluido, ele não existe mais, né? Está ultrapassado. Hoje a gente já sabe, olha, isso aqui é só um gráfico mostrando aonde o corticoide age. Ele age em tudo. Literalmente, a big picture do corticoide é essa aí. Na época não se sabia. E é muito parecido com Roma, né? Que na dúvida evocava a noção do Senatus Populusque Romanus. Gostou? Eu resgatei essa para você, hein? O Senado e o povo de Roma, que simbolizava a força e a continuidade do Estado romano. É quase como se eles tivessem criado uma retórica para justificar essa eterna necessidade de expansão, né? Roma deveria sempre avançar, sempre se manter poderosa, e aí precisava de um notável exército, que aparentemente era a solução, só que a gente vai ver que ao longo do tempo eles vão se tornar um problema. E o inimigo dentro do um inimigo, um Estado dentro do Estado, né? Muitas das tomadas de poder em Roma eram pelos próprios generais romanos, que nada mais eram do que filhos, às vezes bastardos de romanos, com mulheres bárbaras, e aí você tem N histórias nessa linha. Ó, Renata, lembrando que foi no lançamento do Infliximab que o ambulatório de bolhosa era só corticoide, e em muitos lugares isso mesmo, é só isso mesmo. Né? Era isso mesmo. E se inflama, vamos de corticoide, só que essa estratégia, né, que parecia necessária gerou esse ciclo que a gente falou, né? Quando a expansão se tornou um problema. Quando que isso fica claro? Se é que em algum momento, para quem está de dentro, isso fica claro, né? Hoje a gente conhece os infindáveis, a infindável lista de efeitos colaterais associados aos corticoides, e às vezes a gente esquece de alguns. São tantos que às vezes um passa batido. São muitos, né? E uma pergunta que fica é, será que na época já se sabia disso, Omar? Essa é uma pergunta importante, né? Será que já se sabia? Então, quando o Hent lançou esse artigo, será que a gente já sabia? Então, eu fiz essa rota aqui, que eu vou tirar o nosso rosto. Pessoal, gostou da minha rotinha? Rota da hipertensão. Aqui vocês estão vendo os artigos publicados na época. Eu destaquei dois aqui, né? O do Hent, o próprio Hent, e um artigo aqui do Hetzel, de 1952, que ele faz um resumo sobre a função adrenal e a relação dessa com a hipertensão. E desde 1924, com Oppenheimer, que não é o da bomba, ele já associa tumores adrenais com hipertensão. Ou seja, essa informação, Omar, já estava na mesa. Já se sabia que existiam efeitos colaterais. Mas o que acontece, né? Inclusive, se alguém quiser depois, a gente pode, de repente, ver essa aula de corticosteroides, né? Solução ao problema, uma aula que a gente tem no nosso curso Imuno Expert, mas o objetivo aqui a questão é que você olha para onde você quer, Omar. E na época, Roma se olhou como centro do mundo, olhou a parte boa, olhou o que estava agradável, e os problemas eles ficavam ignorados, né? Eles não eram centro, eles não estavam em Roma o problema, eles estavam lá longe, ninguém está visto. Se bobear, nessa época o pessoal até dizia que era problema da concorrência, né? Não, isso aí eles estão inventando para atrapalhar a gente.
E a mesma coisa aconteceu com os corticoides, né? Quando a gente olha na trilha, eu peguei essa trilha aqui, a trilha da dermatologia. Na trilha da dermatologia, o Sulzberg, em 1951, ele já lança um super artigo de revisão do uso da hidrocortisona na dermatologia. Aqui nessa trilha, a gente já tem corticoide tópico. Fomos os primeiros a apresentar uma segunda via de apresentação para o corticoide. Resumos mostrando que inúmeras doenças dermatológicas elas foram resolvidas com os corticoides. Essa aqui foi uma publicação de Downing, né? Isso aqui a gente está falando de 1952, Omar. Olha o que já se tratava. Alergias e hipersensibilidade, as so-called doenças do colágeno, psoríase, linfomas, púrpuras, buloses, dermatite atópica, sarcoidose. Pô, panaceia, né? O troço é bom pra caramba, não é não? É verdade, olha só, o Paulo Edson tá aqui pulando na cadeira. Nós estamos aqui em 152, na verdade, 283, Paulo. É importante ressaltar o advento da medicina biológica com resultados... O Paulo tem que estar no... Calma. O Paulo está no YouTube, eu acho. A gente está no início aqui, né? A gente vai chegar lá, com certeza. Mas é necessário vocês entenderem de onde nós viemos para entender onde nós vamos chegar, né? Que são os imunobiológicos, entre outras coisas, né? E esse artigo, Omar, eu vou botar aqui, eu acho que é um artigo que melhor finalizou. Eu nunca vi um término de artigo tão bom quanto esse, de Downing. Curioso? Olha como é que ele terminou. Excepcional, né? O cara foi assim, putz, eu vi um monte de coisa, fiz isso foi um mega resumo em 1952. O Nobel foi de 1950. E aí ele diz, to be concluded. Eu acho que talvez valha até hoje, né? A gente já, naquela aula de corticoide lá, estima-se um lucro de quase $1 bilhão com corticoide nos próximos 7 anos. Então, ele não está fora do jogo, não, nem está fora do mercado. Ele tem... Não está fora do jogo. Em alguns locais, como a Índia, ele é um problema de saúde pública, porque lá existe a questão de automedicação no nível que nós não temos aqui no Brasil, inclusive com tópico. E uma outra coisa importante, né? Que você abordou muito bem. É uma medicação de uso corrente. Até meu período de residência, início dos anos 90, era frustrante, o Fábio, porque a gente estudava doença, já tinha muita coisa ali de etiopatogenia, blá, blá, blá. Quando chegava em tratamento, era corticoide 1 mg por quilo, corticoide 1,5 mg por quilo, corticoide 3 mg por quilo, era isso. Então, você, sabe assim, você ia, você já via ali, para algumas doenças, uma etiopatogenia bacana, por exemplo, para melanoma, já tinha muita coisa, outras eram ainda incipientes, como o caso de dermatite atópica, de psoríase, quando a gente compara com hoje, né? Mas quando chegava no tratamento, era frustrante, porque você só tinha aquela opção, né? E a gente via os efeitos colaterais, né? O Paulo se desculpou aqui. O que acontece, Omar, que ele está no YouTube. Lá está com 152, aqui a gente está com 275 e no Instagram a gente está com 32 pessoas. Então tá bom. É um somatório aqui. É tipo efeito colateral de corticoide. Depende de onde você está. Juntando então, eu tudo, queria mostrar... Nossa, dá quase 500 pessoas. Olha, eu parei a nossa rota na publicação de Downing. E olha como é que estava a nossa rota de efeitos colaterais, Omar. Já se sabia, na época, hipertensão, complicações de metabolismo de carboidrato, complicação de metabolismo de lipídios, complicações dermatológicas, já se conhecia o efeito rebote da retirada do corticoide, já se conhecia insuficiência adrenal, já se conhecia as doenças psiquiátricas associadas, já se conhecia trombose associada, já se conhecia úlcera gástrica associada. Já era mapeado, Omar. Por que continua? Porque prevaleceu o maravilhoso efeito clínico. O maravilhoso efeito clínico
valia mais do que esses efeitos colaterais, que era tipo... vale a pena tolerar, né? E aí e Fábio, uma coisa, hoje a gente associa corticoide com baixo custo de tratamento. Hoje, você compra corticoide a preço de banana, comparado com outros tratamentos. Não era essa a realidade nos anos 50. A grama de corticoide valia mais do que o ouro nesse momento, entendeu? Não era um tratamento de baixo custo, tá? Agora até legal. Esse próximo slide eu fiz em sua homenagem, Omar. Eu me dediquei. Olha, para quem está gostando das imagens, todas as imagens dessa apresentação foram criadas por mim na inteligência artificial. Nenhuma foi pega da internet. Tirando aqueles esquemas lá, 2 esquemas. Guerras, o que você achou dessa imagem? Eu vou botar aqui para você. Tá bom? Muito. Eu peguei os elefantes. Essa você fez também? Essa você fez também? Todas, Omar. Todas, nossa, absolutamente todas. Muito bom, hein? E aí eu queria que você falasse um pouco da Guerra Púnica, porque, de certa forma, ela meio que reforça o olhar para a parte boa. Ou seja, né, parece que essa conquista... Dá uma explicada rápida aí e por que essa conquista aparentemente boa... Todo grande império tem que ter o seu nêmese, né? A contrapartida. Então, os russos tiveram os americanos, agora os Estados Unidos têm a China, e na época, a nêmese, o oposto, o grande rival de Roma, era Cartago. Mas o que era Cartago? Cartago, na verdade, eram os atuais libaneses, né? Que brigaram lá internamente e aí fugiram para o norte da África e fundaram Cartago, onde hoje é a Tunísia. Diz a lenda que a rainha que fundou Cartago era muito inteligente. Você vê que agora a gente está vivendo a era das mulheres assumindo o controle, mas naquela época, estamos falando aí de 300 a.C., 400 a.C., a rainha Dido chegou no norte da África e disse para o rei Jarbas, que era o rei ali que tomava conta da área ali na Tunísia, olha, eu quero comprar terras, eu tenho dinheiro, eu quero comprar terras. E ele falou para ela, eu quero casar com você. Não, eu não quero casar, eu quero comprar terras. Aí ele, com raiva, falou assim, eu só vou te vender, por todo esse dinheiro que você tem, uma área de terra que corresponda ao tamanho de um couro de uma vaca. Isso é história, tá? E aí dizem que a Dido pegou uma tesoura, ela e os seus asseclas, cortaram esse pedaço de couro, essa pele de couro fininha, com quilômetros quase de extensão, cercaram uma área enorme e fundaram Cartago. Então, ela nunca casou com o rei Jarbas e Cartago foi fundada e, obviamente, entrou em rota de colisão com Roma. Por quê? Por causa da Sicília, que eu falei anteriormente, que era o grande celeiro de Roma nessa época. Eles começaram a brigar pelo comércio dentro do Mediterrâneo. Se a gente fosse trocar hoje para o mundo real, seria italianos versus tunisienses ou tunisianos, não sei. Mas, enfim, era Cartago contra Roma, e o bicho pegou entre eles 3 guerras de Cartago, de guerras púnicas, que é o nome, em que Roma ganhou uma, empatou a segunda e ganhou a terceira de forma devastadora e acabou com Cartago. Mas um dos momentos mais marcantes dessa história é o grande general cartaginês Aníbal, que bola um plano mirabolante, que é isso que o Fábio trouxe aqui. A primeira imagem ali não é a Arca de Noé, é Aníbal atravessando o Mediterrâneo, levando nos seus navios elefantes. Ele teve uma ideia louca num sonho, ele desembarcou na Europa com elefantes, cruzou os Alpes com os elefantes e entrou em Roma. E houve foi essa a Segunda Guerra Púnica que houve um empate, entendeu? Ele não perdeu, ele também não ganhou, que ele chegou com o exército dele muito combalido lá nas portas de Roma, e essa é a história da Guerra Púnica, das 3 guerras púnicas, assim, num resuminho muito rápido. E isso acabou dando um efeito moral que deu, de certa forma, um feedback positivo para aquele ciclo que a gente já sabe hoje que levaria ao problema. E muito parecido aconteceu, né, com a artrite reumatoide. Dava-se a impressão que a gente estava dominando a artrite reumatoide, era uma nova opção terapêutica, e a percepção da época era essa. A hipertensão valia a pena, o diabetes valia a pena, uma úlcera, sem problema. Então, tudo isso
tudo na vida é uma questão de perspectiva, né? Qual prisma que você olha uma determinada situação. E é muito difícil você, na euforia, enxergar os possíveis efeitos deletérios. E isso, de certa forma, não foi enxergado, até porque tinham poucas opções, né? Claras, não tinha nada. Ninguém estava buscando por novas opções de uma forma clara e objetiva. E assim, é verdade, né? A gente tem aqui nessa rota da dermatologia mostra que a gente tivemos novas oportunidades terapêuticas. Eu vou falar até pouco tempo atrás, Omar, até para dermatite atópica, era isso aí, né? O bicho pegou, ou você ia num corticoide ou numa ciclosporina da vida, você não tinha muito para onde correr, você não tinha muito para onde fugir, afinal de contas, são uma medicação de 80 anos. Em dermatite atópica era essa realidade aqui no Brasil até 2019. Estamos falando de 5 anos atrás. Era isso. Era corticoide e ciclosporina como medicação fora do PCDT, que a gente fazia de forma meio que escondida, na verdade, né? Porque não era liberado oficialmente pelo PCDT. E, com isso, quando a gente, às vezes, passava a ciclosporina para pacientes com dermatite atópica, ficavam pedindo que a gente trocasse o CID para psoríase. Era essa a realidade de dermatite atópica até 2019, início de 2019. O Marcos lembrando... A Carla está lembrando do professor Aníbal, da Fisiologia Renal do Fundão. Aníbal, padre Aníbal, né? Ele é padre. É uma figura sensacional de se conhecer. A gente podia trazer ele aqui na Pele Digital para a gente bater um papo com ele. Ele é padre e professor de fisiologia, titular de fisiologia renal lá no Fundão, mas é padre. E assim, meu colega lá na Academia Nacional de Medicina, uma pessoa sensacional, porque ele faz parte de uma academia chamada Fides et Ratio, a fé e a ciência, que é difícil às vezes conciliar, né? Ele faz isso muito bem. Eu acho que ele ia gostar da pegada dessa aula. E se vocês me permitirem, eu vou contar uma fábula. Então, vou contar uma historinha. Era uma vez um explorador macrófago e ele descobre uma ilha escondida em volta, né, de mistério. Tem uma névoa no entorno. E curioso, ele encontra um lago habitado por sapos, de uma espécie nunca antes vista. Eles tinham uma habilidade única, esses sapos, né? Eles podiam detectar até menor mudança de temperatura. Intrigado, o explorador aprende a importância de sempre estar atento a pequenas mudanças. E de volta à civilização, ele compartilha a lenda dos sapos, ensinando a vigilância constante e resume que enfrentar a mudança é necessário para o crescimento. Estagnação confortável ou dor para crescer. Qual que você vai escolher? E essa é a fábula do sapinho. Eu achei que eu queria botar mais das nossas células pele digital. Eu achei que ia ficar legal essa fábula. Gostou da historinha em quadrinho? Gostei. Boa. Só que Roma escolheu. O destino já estava definido, a escolha foi feita, o destino foi traçado e eles seguiram aonde eles estavam, seguindo o modus operandi. De quanto tempo esse modus operandi, Omar? Tempo pra caramba, né? Nossa. Roma, na verdade, com diferentes nomes, né? Depois se transformou em Bizâncio, né? Perdurou por quase 1.700 anos de história, né? Contínuo. É que foi mudando de nome, né? Porque depois caiu o Império Romano do Ocidente, eles ficaram no Oriente, aí mudaram a capital de Roma para Constantinopla, né? Que na verdade deu origem ao Império Bizantino, que nada mais era do que uma extensão do Império Romano, né? E é isso aí. E numa Roma que se estendia gloriosa sobre o sol do Mediterrâneo, seus líderes embriagados estavam pelo esplendor do império, né? E ignoravam os pequenos sussurros, os pequenos sinais, os pequenos detalhes que vinham das fronteiras. Paralelamente, na medicina moderna, os corticoides surgiram como um farol, uma esperança que o brilho pode ter cegado muitos colegas na época. Hoje a gente tem uma clareza bem diferente. E a gente tinha, né, os mares que não eram navegados, ou o esplendor ignorante de Roma, o deslumbre da eficácia dos corticoides. E Roma, se achando no fim do mundo, começa uma
jornada que vai tirá-la do protagonismo de uma forma que ela não jamais imaginava, né? Nobreza entediada, buscava prazer, luxo, que criava uma dependência cada vez maior das rotas comerciais existentes. E como exemplo tem a Rota da Seda. Essa não é uma imagem criada por inteligência artificial, essa foi do National Geographic, em que praticamente o mundo comercial era isso aí, não é, Omar? Era uma conexão do Oriente para Roma, e ali criou-se uma outra dependência, né? Tinha uma dependência do exército e tinha uma dependência agora dessa rota comercial. Até que acontece essa outra imagem também, eu me inspirei no Omar para fazer, vou deixar aqui. Aconteceu o que não podia acontecer: queda de Constantinopla. Isso aí. Constantinopla, entendam aí, gente, como a continuação direta de Roma, né? Só relembrando a história, quando os bárbaros forçaram as bordas do Império Romano, estou falando aí dos germanos, mas também dos celtas, enfim. O que Roma fez? Ela meio que abandonou a antiga estrutura dela centrada em Roma e, como o Império Romano sempre foi muito mais forte no Oriente, né? Ele tinha suas raízes na Grécia e tal, eles migraram para o que é hoje a cidade de Istambul, que na época foi fundada, foi melhorada e deu origem a Constantinopla, né? Tem esse nome por causa do imperador Constantino, né? E desde a migração para Constantinopla, durante muitos séculos, continua sendo o bastião da cultura greco-romana, e Constantinopla nada mais era do que a continuação, sob muitos aspectos, de Roma, né? E o problema é que, com a queda de Constantinopla, esse comércio ele foi devidamente interrompido. Os turcos passaram a mandar em quem podia e quem não podia. Aí deve ter tido problema de preço, de acesso. Foram vários e vários problemas. Só que quando você não quer, Omar, você não enxerga. E Roma, como tinha a opção das rotas ainda pelo Mediterrâneo, era um país. Os países, né, os territórios que compõem hoje a Itália, muito bem localizados no Mediterrâneo. Com isso, é quase como se fossem os poupadores de corticoide, né? Não, foi um momento em que eles conseguiram sobreviver, né? Uma trégua nessa tormenta, mas nem de longe uma solução definitiva. Um dado interessante, né, Fábio, que até hoje, quando você sai da Itália para fazer um cruzeiro, quem for sair de férias e fazer um cruzeiro, você sai da onde? Você sai desses portos aí. Você sai de Gênova ou de Veneza, basicamente. Eventualmente, acho que Amalfi, não sei se tem saída de cruzeiro, estou falando de barcos de grande dimensão. Eu já saí de Gênova e saí de Veneza. E Gênova e Veneza brigavam entre si, né? Pelo domínio do Mediterrâneo, como assim, uma herança tardia de Roma, né? E dessa forma foi o que a gente fez. A gente focou na rota da dermatologia, que foi a parte boa dos corticoides, e não demos tanta importância assim para a rota das complicações, que aqui está uma versão econômica, Omar. Porque se eu saísse botando aí os artigos conectados, não ia ser pouca coisa, não, tá? Ia ser bastante Seria muito mais coisa. Né? Só que aprendemos, com o tempo, nós aprendemos o quê? Que apagar o fogo não era suficiente, a doença voltava. Só que ele voltava com dor, agora hipertenso, agora com diabetes, agora a gente precisava de algo, de uma nova via. A gente estava encurralado. E nesse cenário a gente volta para Portugal, que também estava encurralada. Ela praticamente, como diz o Omar, estava no cu da Europa, quase sendo expelida para o Atlântico. Passando fome, desesperada. Ela era uma terra à beira do abismo, onde estagnação significava não apenas ficar estagnado, né? Mas retroceder, perder. Ali era uma área muito disputada, né? E eles não podiam brincar. Lembrando uma coisa, né? O que vinha pela Rota da Seda eram as chamadas especiarias. Aí alguém hoje pode ficar assim, mas vem cá, por que a importância do sal? Por que a importância da pimenta? Por que a importância da noz moscada?
Meus caros, pelo seguinte, porque não existia geladeira, então você não tinha como conservar os alimentos. Como é que você conservava? Com sal, salgando, com pimenta, porque ela tem uma ação antibacteriana, né? E ela disfarçava o sabor. Daí, todos esses temperos serem dessa época, da Idade Média, né? Noz moscada. A função disso aí era disfarçar, muitas vezes, o sabor de comida estragada, né? O cheiro de comida ruim, porque não existia geladeira, né? Lembrem-se disso. E as pessoas, obviamente, tinham suas necessidades, como tem hoje, de continuar comendo, né? Então, no momento em que Constantinopla caiu na mão dos turcos, se cortou. Quer dizer, não é que tenha se cortado. Os turcos chegaram e falaram: olha, o quilo aí da pimenta que custava X vai custar 10x. E aí se inviabilizou, né? Para muitos desses países que estavam no final do mundo, como era Portugal, como era a Espanha também nesse período. Estamos falando aí de 1400, entre 1400 e 1450, né? Era isso, eles estavam fora do jogo, sem condição, no final da Europa, sem acesso à especiaria, sem acesso a nada. E eles, na verdade, o que levou Portugal a ser o centro de inovação? Tudo isso junto, que o pessoal começou a colocar ali mais no início, mas principalmente a necessidade. Eu acredito muito nisso, Fábio. A necessidade move o mundo, né? E aí, quando precisou mesmo, cara, você começa a ser criativo, você sai da zona de conforto. Eu acho que foi isso que aconteceu muito com Portugal. Os coaches dizem que a pior coisa que tem é a zona de conforto, né? Que você não se desafia, você não busca novas soluções. É isso aí. O André Lustosa, nosso amigo, falou que ele liquida o Instagram dele todo ano e começa um novo, né? Você lembra disso? Ele falando? É um amigo nosso. O Portugal, ela optou por seguir pelos mares nunca dantes navegados, né? Assim como você já escolheu quem você será para navegar conosco amanhã. Então, quem não escolheu, por favor, escolha agora. Está na hora do seu compromisso público. Você vai ser o cartógrafo, você vai ser a vigia, escriba ou contramestre. Olha, vocês podem ser o vigia, a vigia, ou cartógrafo, cartógrafo. Eu botei metade para não ter briga, Omar. Né? Porque bota só tem homem, só tem mulher. Cartographics com ES, né? Você pode ser um cartógrafo, um vigia, um scribe ou um contramestre. Esse já tá no esquema. O Omar vai ser o nosso navegador mor, eu vou ser o capitão mestre. Por que eu sou o capitão mestre? Porque fui eu que fiz a aula. Porque aí eu me coloquei aqui como capitão, entendeu? E amanhã a gente continua o Rotas da Imunologia, em que a gente vai seguir. Aí a gente vai na via imunológica. O pessoal acho que gostou, Fábio. O pessoal acho que gostou porque ninguém saiu, tá todo mundo grudado aqui. Muita gente elogiando essa nossa criatividade de traçar um paralelo, acho que agora vocês entenderam, né? Um paralelo entre a história mundial e a evolução dos tratamentos em imunologia. E aí vocês devem estar se perguntando, opa, chegou na hora dos grandes descobrimentos de Portugal e logo depois da Espanha. O que isso significa em termos de terapêutica? Esse vocês têm que esperar até amanhã, Fanny. Fanny está dizendo que foi maravilhoso. Estamos aqui no... Como é que a gente pode dizer? Hoje foi uma aula introdutória. A gente achou importante essa aula introdutória por uma questão de contexto, né, Omar? Porque eu acho que se entrasse direto, talvez o contexto não ficasse tão legal. Deixa eu tirar aqui, remover e tal. O pessoal está gostando aqui. Uma inovação no ensino. Pois é necessário, Sara, que vocês peguem, essa é a proposta do Pérez Digital, quebrar, pensem em a gente falar de corticoide em cima dos artigos e mostrando aquelas vias ali. Nossa, seria... Agora, você vendo, sem tédio, não é, Johnny? É isso aí. E vocês vão aprender imunobiológico, inibidores de JAK sem tédio, junto com a gente nos próximos dias. E isso não tem preço, literalmente é que nem aquele cartão de crédito, é priceless. Arrasaram associando história. É isso, a gente busca prazer no que a gente faz, né, Omar? Não tem o menor sentido estudar tudo isso e não ser feliz. Eu vou dizer para vocês,
Vou falar aqui para vocês, mais ou menos um mês e pouco atrás, eu voltei da viagem à África do Sul, eu fiquei animado com as navegações portuguesas, fui lá visitar uns pontos legais, e aí eu dei uma ideia para o Fábio. Fábio, vamos fazer uma paralelo, que não sei o que, grandes navegações. E o Fábio, é o seguinte, ele sumiu dentro do computador, ele desapareceu durante um mês, nem nas reuniões internas do Pé Digital ele estava dando muitas caras, e de repente ele vem com essa obra-prima aqui, que vocês estão começando a ver hoje. Então é isso, ele falou assim, eu não posso ficar para trás, eu tenho que estudar a história, eu tenho que entender tudo isso aí, essas ideias, e ele foi além do que eu tinha contado para ele, das ideias que eu dei, e aí é isso. É por isso que vocês estão vendo essa aula aqui hoje. Mas o Fábio sumiu, ele deu assim, ele ficou aí 4 semanas internado, preparando essa aula, criando as imagens de inteligência artificial. Só gostou. Se Deus quiser, Ó, Bruna, eu marquei a Bruna aqui porque ela é estudante de medicina, Omar. Bruna, chama o pessoal da graduação, eles acham que a gente fala de imuno complicado, é pelo contrário. A gente quer simplificar e, dá para dizer, democratizar o conhecimento de imuno? Pega isso aí, Fábio, bota aí. Tânia dizendo, realmente uma obra-prima. Gigante sempre, muito bom. É isso aí. Vocês imaginam o que não vai ter amanhã e o que não vai ter quinta-feira, quando a gente vai entrar, obviamente, nos imunossupressores clássicos, nos inibidores de JAK e nos imunobiológicos. Mas como que isso vai ser abordado? Aí vocês vão ter que estar com a gente aqui. Agora dizem, Omar, a inteligência artificial muda o jogo, né? Quando que a gente conseguiria fazer uma aula dessa sem inteligência artificial? E aqui e aqueles gráficos conectados também é inteligência artificial. Você vai fazendo uma conexão temporal, qual artigo está conectado com qual artigo. Isso a gente não tinha maior dificuldade de fazer, né? A Bruna falou que vai. A Bruna, deixa comigo, eu estarei disseminando. Deixa comigo, eu gosto assim. Esse foi o melhor comentário do Carlos, ó. Remédio, palmas, coração batendo. Inclusive, dá para criar imagem na inteligência artificial assim. Ó. Acho que tá bom. Hoje, em 1 hora e pouco, a gente lembrou o contexto da época das grandes navegações. Inclusive, a live está preparando o pessoal para assistir a série Shogun, que é mais ou menos nessa época. Maravilhosa. Que tem a ver Maravilhosa, eu estou assistindo, adorei. Tá gostando? Muito. E hoje, toda terça-feira lança episódio novo. Hoje é o episódio 7. É hoje? Então vamos ter que assistir. É hoje. Toda terça lança um episódio novo. Não, então, eu vou ver mais tarde, vou ver amanhã, sei lá. A gente vai assistir. Então, mais algum recado? Mais alguma coisa? Time de bastidor, não, tem algum comentário? Na verdade, eu quero... Olha, eu quero reforçar... Faz um print, posta nos stories, dá uma divulgada aí, quem gostou. Boa. Eu vou... Em time, podia abrir lá no o grupo de quem se inscreveu para o pessoal estimular quem está no grupo para participar da aula de amanhã. A gente vai deixar disponível essa aula para quem não pôde estar. A gente sabe que o horário de médico não é fácil, né? Então pode ser que vários colegas não tenham conseguido participar. Se o pessoal dos bastidores permitir, abre para os comentários, para o pessoal estimular, né, a participação, para o pessoal vir. Porque, Omar, foram quase 2.000 pessoas inscritas. A gente bateu, estamos na 1.700 e alguma coisa. Então, é muita gente interessada por imuno e isso é um resultado de um trabalho que a gente vem fazendo de imunologia faz 3 anos, né? A gente pediu aqui, são 897 alunos de imunologia pagantes, ou seja, os que querem saber um pouquinho mais. A gente, lógico, todos são muito bem-vindos, mas poder ter vocês aqui participando para a gente é um privilégio, porque senão não ia adiantar nada eu ter feito tanta coisa, né, Omar? Ninguém assistia, eu ia ficar deprimido. Falando do teu pai. Deve ter sido aluna do meu pai, né? Meu pai é uma fera mesmo, tá bem de cabeça ele. Eu vou dar o seu beijo para ele, Giovana, deixa comigo.
Então é isso aí. Amanhã tem mais, quinta tem mais. São 3 dias previstos de atividade, vocês não podem perder. Já aviso os amigos, bota todo mundo para dentro e vamos estar aqui amanhã na mesma hora para a gente conversar novamente. E a gente vai expandir muito essa história, vocês vão adorar amanhã. Então amanhã a gente vai pegar a Rota dos Portugueses e fica a pergunta: qual vai ser a analogia que a gente vai fazer, pessoal? Será que vocês acertam? Então façam um print, comentem no Instagram e fala: a live de amanhã dos portugueses, a analogia vai ser com... Aí vamos ver quem é que vai acertar. Será que eles estão com a cabeça parecida com a nossa? Será que eles estão pensando junto? Muito obrigado, pessoal. Vou deixar o Omar finalizar, porque ele é afinal de contas, é um navegador mor, né? Se não fosse o conhecimento dele, a gente ia ficar à deriva e não ia conseguir nunca fazer o que a gente fez hoje. Bom, primeiro parabenizar o Fábio pela aula linda e também por ele ter se animado de mergulhar na história, né, da nossa história, a história da humanidade, que é muito bacana. Eu acho que a gente aprende e aumenta a nossa cultura. E pensem bem, tudo que vocês viram aqui hoje foi só a navegação de Roma, e Roma contra Cartago, as guerras púnicas no Mediterrâneo. Imagina quando essas navegações chegarem ao Atlântico, depois ao Índico, e finalmente ao Pacífico, e a circunnavegação do globo, que foi feita pelos portugueses, pelos espanhóis, com a influência dos ingleses, dos franceses. É isso que espera por vocês amanhã. Imperdível. Não percam, chame os amigos, porque vai ser histórico para a gente comemorar juntos os 4 anos do Pé Digital.